Está entrando no ar pela Web TV Minas, no Giro da Bola. A apresentação: Luiz Carlos Pitti, Cláudio Oliveira, Jorge Blau e José Augusto Corbelli. Alô, amigos da Web TV Minas, aquele abraço. Estamos começando o Giro da Bola, o seu melhor programa de TV na internet. Hoje, também com os companheiros José Augusto Corbelli, Cláudio de Oliveira e Jorge Blau. Nessa primeira parte do nosso programa, vamos com os destaques do dia. Corbelli, o seu destaque do dia. O meu destaque vai para o Cruzeiro, que joga hoje, a partir das 19 horas, contra o Huracán, na Argentina. O time estrelado, se vencer, praticamente poderá selar a sua classificação para a fase seguinte da Libertadores. Cláudio Oliveira, o destaque do dia. Muito boa tarde para você que está sintonizado em nossa programação. O meu destaque de hoje: torcida do Flamengo abraça a causa de Vanderlei Luxemburgo, pedindo Paulo Vitor na seleção brasileira. Estaria o goleiro do Flamengo preparado para envergar a amarelinha? Este será o meu destaque. Jorge Blau, seu destaque do dia. Meu destaque vai para mais um episódio de bagunça na Ferge. Federação volta atrás e marca jogo Botafogo e Fluminense para o estádio Newton Santos. Estes e outros assuntos estarão rolando aqui na Web TV Minas pelo seu Giro da Bola. Já. Estamos apresentando no Giro da Bola. Estamos apresentando no Giro da Bola. Muito bem, estamos de volta e o assunto agora no nosso programa é a Libertadores da América. Muito bem, Libertadores da América. Jogo marcado para agora há pouco, 19 horas e 30 minutos, o Cruzeiro jogando na Argentina contra o Huracán. O Cruzeiro defendendo assim a liderança do seu grupo. O Cruzeiro é o primeiro colocado com 8 pontos, seguido da Universidade Sucre com 6 pontos. O Huracán vem em terceiro com 4 e na lanterna o Mineiros do Equador com 1 ponto. A mesa analisa aí esse embate do Cruzeiro na Argentina diante do Huracán. E lembrando que no Mineirão houve empate. Olha, eu acho que é um jogo bastante difícil para o Cruzeiro. Eu acredito na vitória do Cruzeiro, acredito no bom resultado do Cruzeiro, mas o jogo, na minha opinião, vai ser bastante difícil. Já teve dificuldade no Mineirão e também o Cruzeiro vem de um jogo muito difícil, um jogo muito duro contra o Atlético no último final de semana. Vai ser um jogo difícil para o Cruzeiro, mas eu acredito na força da Raposa Mineira e o Cruzeiro vencendo volta da Argentina com a classificação garantida. Logo após o clássico entre Cruzeiro e Atlético, o Cruzeiro pegou o avião para a Argentina, viajou para a Argentina e deu um treinamento ontem e hoje o jogo. Cláudio Oliveira, Cruzeiro pega um time argentino, o Huracán, em terceiro lugar, precisando ganhar com 4 pontos, e o Cruzeiro
com um empate ele poderá, com os resultados combinados, selar a classificação às oitavas de final da Libertadores. Luiz Carlos Pitti e telespectadores do programa Giro da Bola, bom, mesmo com todas as dificuldades já citadas aí por nós ontem e até mesmo já antecipadas pelo Corbelli, questão aí de desgaste, questão de jogo decisivo que o Cruzeiro jogou no último final de semana, onde arrancou um empate, consequentemente a condição de estar na próxima fase da competição. O Huracan não é lá um bicho papão, não é nenhum bicho de 7 cabeças, apesar de estar jogando em seus domínios, uma vez que o jogo é no território da Argentina. Mas mesmo assim eu acredito na força do time mineiro, é um time copeiro, é um time acostumado a competições como a Libertadores. Eu acredito que o Cruzeiro deixa a Argentina com uma vitória e segue na competição. Jorge Blau Blau, a Raposa leva vantagem na Argentina ou lá o pau vai comer solto? Não, como todo jogo de Libertadores na Argentina, aquele jogo pegado, né? O Cruzeiro vai enfrentar uma pedreira muito grande, né? Vai ser um jogo muito difícil para o Cruzeiro, mas eu acredito que o Cruzeiro vai sair também com os 3 pontos e vai garantir a sua classificação, né? Lembrando que o Huracan está em terceiro lugar com 4 pontos, se vencer vai embolar o grupo, né? Nós temos aí o Universitário com 6, o grupo pode ficar todo embolado e complica para o Cruzeiro, mas apesar das dificuldades, eu acredito numa vitória do Cruzeiro hoje também, porque é aquele negócio, né? O Huracan no Mineirão jogou fechadinho, segurando o empate. Em casa, ele pode crescer as asinhas um pouquinho, querer partir para cima e vai dar espaço para o Cruzeiro fazer os gols aí que necessita para garantir essa vitória aí. Para matar o jogo do Cruzeiro, Corbelli, o Marcelo de Oliveira conseguiu dar o encaixe que o Cruzeiro precisava nesse início de temporada. No início andou o Cruzeiro oscilando. Você acredita que agora já está entrando no eixo, já está encaixando o time do Marcelo de Oliveira? Ainda não. Eu acho que o Cruzeiro ainda tem muita coisa para apresentar. O time é muito bom, teve boas peças de reposição, né, com relação àqueles jogadores que saíram, mas ainda não é aquele Cruzeiro que foi bicampeão brasileiro. Não é o Cruzeiro do ano passado. Ainda falta alguma coisa. O Arrascaeta está começando a se deslanchar agora, é um garoto de 20 anos, ele está começando a se soltar agora, está começando a adaptar melhor ao Brasil, a Belo Horizonte, ao estilo de jogo do futebol brasileiro. Então eu acredito que esse jogador crescendo de produção, o Cruzeiro cresce junto com ele. Ainda não é o time ideal do Cruzeiro, mas ele aos poucos ele está colocando o Cruzeiro mais ou menos parecido com aquele Cruzeiro que foi campeão ano passado. Leandro Damião, Cláudio, entrou na sua fase boa, voltou a jogar aquele futebol no início de carreira no Internacional de Porto Alegre. Lembrando que esse menino, o Leandro Damião, do Cruzeiro, ele foi descoberto no futebol de várzea, futebol amador. Não teve nenhuma preparação na divisão de base do Internacional. Voltou a jogar a bola o Leandro Damião? Não é ainda aquele jogador que o torcedor do Cruzeiro, quando contratado, esperava dele, mas vem aos poucos encontrando o futebol no tempo áureo de Internacional, vem se destacando nas partidas, vem fazendo gols, uma vez que o artilheiro ele vive de gols, vem conseguindo êxito em empurrar a bola na rede e com isso vem ganhando crédito com a torcida. Quando você ganha crédito com a torcida, a tendência é que você cresça, e é o que está acontecendo com o Leandro Damião. Blá, Blá, fala um pouquinho de Arrascaeta, esse jovem, talentoso jogador contratado pelo Cruzeiro, que começa a aparecer agora no time celeste. Craque de bola, gosto muito dele, veloz, né? E fez 2 golaços aí nessa semana. Na quarta-feira, um golaço de bicicleta e o outro contra o Atlético também, que foi uma pintura de gol. Então é um jogador que eu acredito que vai dar aí muita alegria para a torcida do Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro pode acreditar e torcer muito, porque nós vamos ter aí uma grande surpresa aí, a vitória do Cruzeiro com mais um show do Ascaraleta. Muito bem. Ô Corbelli, rapidinho, dá Cruzeiro hoje? Dá Cruzeiro. Quanto? Acredito no Cruzeiro, 1-0 Cruzeiro. 1-0. Cláudio, Cruzeiro Huracan. Não vai ser lá um jogo fácil, como nós já antecipamos, pelas dificuldades do Cruzeiro e pelas condições que ele vai enfrentar na Argentina. Principalmente um clima de muita hostilidade.
mas dá Cruzeiro com um placar de 1-0. Tá de bom tamanho, é goleada. Blablau, Raposa leva vantagem lá na Argentina? Tranquilo, Mesmo 2-0. 2-0 Cruzeiro, tranquilo. Mesmo com a pressão. Atlético joga amanhã. Joga no México contra o Atlas. O Atlas desesperado. O Atlético está na terceira colocação, perdendo no item saldo de gols para o Santa Fé. No grupo do Galo, primeiro é o Colo-Colo com 9, o Independente Santa Fé de Bogotá está com 6 pontos, em terceiro o Galo com 6, em quarto o Atlas. O Galo vai se dar bem lá no México, Corbelli, na sua opinião? O Atlético está na mesma situação do Cruzeiro. O Atlético, em termos de cansaço, o Atlético vem de um jogo desgastante diante do Cruzeiro, o clássico de domingo próximo passado. Vai viajar mais que o Cruzeiro, vai para o México, uma viagem bastante desgastante, mas eu acredito no time do Atlético. Eu acho que esse time do Atlas não está com nada, está desesperado, e o desespero do Atlas é porque ele não vai conseguir, mesmo com o cansaço do Atlético, mesmo com a viagem do Atlético. Eu acho o time do Atlético bastante guerreiro, e o Atlético não vai deixar escapar essa classificação muito fácil. A gente conhece o time do Atlético também, sabe que é uma equipe forte. Quando precisa da raça, o Atlético coloca a raça na ponta da chuteira e vai em frente. Eu acredito também que o Atlético, apesar de tudo, vai conseguir um bom resultado lá no México. Olha, o Levi tem duas dúvidas. Marcos Rocha está se realizando o tornozelo, e o Carlos. O Lucas Prato já está praticamente definido como titular. Mas o Levi vai esperar até amanhã para definir o time. O desfalque do Marcos Rocha pode sentir o Atlético. Você acredita que jogam os dois Carlos e Marcos Rocha? Eu acho que ele sente mais a presença do Carlos, que vem jogando um bom futebol, pelo que a gente vem acompanhando, vem jogando um bom futebol, a gente vem acompanhando. A viagem do Atlético Mineiro, ela é muito mais desgastante do que a viagem a viagem do Atlético é muito mais desgastante do que a do Cruzeiro. Isso vai pesar? Claro que vai. São 12 horas para ir, depois tem 12 horas para ir. É um compromisso importante no final de semana, né? Apesar de não ser um time tão badalado, eu acho que dá Atlético, mas dá Atlético de forma apertada, e vai ter que suar 1 litro certinho para conseguir a classificação para a próxima. Blablau, se você pudesse dar um pitaco ao Levi Coupe, jogava para cima do Atlas do México ou esperava para contragolpear? Olha, eu acho que o Atlético tem que esperar, porque o Atlas nos primeiros 15 minutos vai vir para a pressão, vai fazer uma abafa para tentar o gol, para igualar os pontos aí ao Galo, né? O Atlas vencendo, ele vai empatar com o Atlético e com o Santa Fé. Então, eu acho que é um momento, o início de jogo, é um momento do Galo esperar, para depois dar o bote, né? Então, eu acredito que o Levi vai jogar nesse esquema, porque a pressão do Atlas vai ser muito grande no início do jogo. E eu não acredito muito na vitória do Galo, não, tá? Eu creio que vai dar um empate nesse jogo aí. Que não é um bom resultado para o Atlético, um empate lá. Seria bom vencer para ver o que iria fazer no jogo da volta, no Mineirão ou no Independência, que é uma dúvida em relação a isso. Ô Pete, permita-me, já que nós estamos falando dos dois representantes mineiros que estão na Libertadores, o assunto até então é Libertadores, mas o fato da Libertadores já começa a influenciar de forma negativa para o Cruzeiro uma decisão tomada pela FERJ e, segundo informações, junto com a Globo. Olha só, hein? Clássico domingo em Rita Gilvan. A Federação Mineira divulgou, olha só, ontem, que a pedido da Globo, o jogo de volta com o Atlético Mineiro será mesmo no domingo. Isso significa que a Raposa, assim como ocorre nesta semana, jogará com um intervalo entre 66 horas entre um jogo e outro, como prega o regulamento da CBF, né? Com um tempo inferior ao que prega o regulamento da CBF. Então, o presidente cruzeirense Gilvan de Pinho disse que a Globo topa o jogo no sábado e que a federação quis beneficiar o Galo. Olha só, hein? Conversei com o Marcelo Campos Pinto da Globo Nacional. Ele disse que para ele o jogo está marcado para sábado, mas o dirigente principal da Globo é atleticano
e a federação é atleticana. Aí é brincadeira, né? É uma colocação pesada do presidente. As mesmas polêmicas que surgem no Carioca são as mesmas polêmicas também que surgem no Campeonato Mineiro. Para você ter uma ideia, olha a afirmação do presidente do Cruzeiro, quando ele diz que o dirigente principal da Globo é Atlético Mineiro e que a federação é atleticana. Pesado. Bom, para encerrar aqui o assunto dos mineiros, nós recebemos um e-mail vindo da Confederação Brasileira de Futebol de Salão de Futsal, nos passando a informação sobre a seleção brasileira que disputará um torneio em Bielorrússia. A Seleção Brasileira de Futebol de Salão, Association Mundial de Futsal, AMF, estará presente no 11º Mundial de Bielorrússia. O evento acontece entre os dias 17 e 25 de abril na Bielorrússia. O primeiro adversário do Brasil será os próprios anfitriões. Ainda pela fase de classificação, a Austrália e o Uruguai também enfrentam a nossa seleção. Nós temos aqui a convocação dos atletas selecionados. O Zorrão, tá ali, a gente está passando a imagem de alguns jogadores do futsal, né, da seleção brasileira. Os atletas selecionados são o Zorrão do Colorado de São Paulo, o Pietro do Colorado de São Paulo, o Luizinho do Colorado de São Paulo, o Lelê do Colorado também de São Paulo e o Guga, todos do Colorado. E Fernando também do Colorado cedendo vários jogadores. Léo do Colorado, Mamão do Colorado, o Rafael Duran do Campo Belo de São Paulo, Júlio César Feitosa do time do Cindy PD São Paulo, o Zóio Souza do Campo Belo de São Paulo, o Dudu do Colégio Paiva Andrade do Ceará e a comissão técnica formada pelo Daniel Castilho de Campo Belo São Paulo, Nivaldo Siriaco do Paulistano de São Paulo e o André Fernando do Colorado de São Paulo também, Michael Moreles do Colorado de São Paulo, fazendo parte da comissão técnica da Seleção Brasileira de Futsal. O que nós estamos vendo é um time praticamente do Colorado de São Paulo, né? Na realidade, um time do Colorado de São Paulo envergando aí a camisa da Seleção Brasileira de Futsal, porque boa parte, a maioria dos jogadores são cedidos pelo Colorado de São Paulo. Já a gente retorna com a sequência do Giro da Bola. Fica aí. Estamos apresentando no Giro da Bola. Estamos apresentando no Giro da Bola. Muito bem, estamos de volta com o Giro da Bola. E essa segunda parte do nosso programa, nós vamos destacar os clubes cariocas que estão também na reta final de estadual. Claro que já é conhecimento de todos que nesse final de semana conheceremos os dois finalistas, entre Botafogo e Fluminense, jogo que será realizado no Engenhão, destaque feito aqui pelo Blau Blau, e o jogo envolvendo Flamengo e Vasco no Maracanã, a segunda partida. Mas tem um porém, no meio de semana, Vasco e Botafogo jogam pela Copa do Brasil. Vasco enfrenta a representação do Rio Branco do Acre e o Botafogo enfrenta o seu xará, Botafogo da Paraíba. Talvez seja hoje o maior castigo, tanto para Vasco quanto para Botafogo, né? Não conseguiram eliminar o segundo jogo
poderiam ter eliminado e não eliminou o segundo jogo, né, Corbett? Aí paga pelo pecado que cometeu. Olha, eu acho que esse negócio de jogar meio de semana vai atrapalhar o jogo no final de semana. Eu não estou muito apegado a isso, não. Eu acho que é até melhor, na minha opinião. Apesar de ser um jogo decisivo, mas o Botafogo da Paraíba é um time pequeno, com todo respeito. E o Botafogo, até com um time alternativo, poderá passar porque teve um empate lá em 2-2 e qualquer resultado de empate 1-1, 0-0 dá Botafogo do Rio. E isso vai servir para o René Simões tirar algumas dúvidas ainda, algumas dúvidas que tem com relação ao time que ele vai lançar para jogar a decisão da vaga para a final contra o Fluminense. Então eu acho que isso aí é balela. Eu já vi, o próprio Botafogo mesmo poupou jogadores em jogos no meio de semana e outros campeonatos, me parece, se não me falha a memória, com um jogo contra o Flamengo, teria um jogo decisivo contra o Flamengo, o Botafogo poupou jogadores titulares, quando foi no domingo tomou de 3-0 do Flamengo, aqueles que estavam descansados. Então eu acho que é mais um coletivo para o Botafogo, para preparar para o jogo contra o Fluminense no próximo sábado. Muito bem, o Cláudio, inclusive, foi o jogo do Botafogo com o Botafogo da Paraíba e o Vasco com o Rio Branco. Você acredita que o Flamengo leva vantagem disso aí? O Vasco vai ter que desgastar um pouquinho diante do Rio Branco do Acre, e o Flamengo tem uma semana tranquila para se preparar para o jogo de domingo? Se aproveitado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, é vantagem, claro que é. Enquanto o time vai estar lá fazendo viagem, se desgastando, com um jogo de 90 minutos, um jogo que eles precisam se garantir na competição. Vai colocar uma equipe, provavelmente, que não é a equipe que vem atuando. A equipe que vem atuando já não é grande coisa. Ainda vai colocar uma equipe que não vem atuando junto há muito tempo. Então a possibilidade do Flamengo, se souber usar, ser uma vantagem, não tenha dúvida. Os dois adversários, tanto de Fluminense como do Flamengo, terão jogos importantes, decisivos, se quiserem continuar na Copa do Brasil, porque seria muito feio para Vasco e Botafogo se eles amanhã não obtivessem êxito na competição Copa do Brasil, no domingo viessem aí a ter uma derrota para Fluminense e Vasco, para Fluminense e Flamengo consequentemente, e aí sair das duas competições em uma semana. Quer dizer, há uma semana estava em duas competições, deixa as duas competições, deixa uma na quarta e deixa a outra no domingo. Então, eu acho sim, que o Flamengo e Fluminense levam vantagem, mas se eles forem inteligentes o bastante para fazer valer essa vantagem. Por exemplo, Botafogo tinha vantagem, não foi inteligente o bastante para manter essa vantagem para o jogo decisivo diante do Fluminense. Então depende muito de como os jogadores vão entrar, depende muito de como o técnico vai trabalhar essa semana que ele tem aí completa para treinar a sua equipe para esse jogo decisivo no domingo. Blá, blá, um deslize de Vasco diante do Rio Branco do Acre. Um deslize do Botafogo diante do seu xará da Paraíba. Pode influenciar nas partidas desse final de semana? As semifinais do Carioca? Vasco com o Flamengo, Botafogo com o Fluminense? Claro que pode, né? Se acontecer, mas eu não acredito. Acho que Vasco e Botafogo passam tranquilamente essa fase agora da Copa do Brasil e vão aí ganhar força, vão ganhar, vão fazer praticamente um treino nesse meio de semana para poder enfrentar aí o Fluminense, e o Botafogo enfrentar o Fluminense e o Vasco enfrentar o Flamengo no domingo. Não acredito que isso vá atrapalhar essas duas equipes, né? E essa coisa de cansar, eu acho que isso é mais a desculpa para treinador quando não consegue obter um resultado positivo. Você observa bem, o treinador sempre reclama que não tem tempo para treinar o time. O tempo é curto, não consegue, jogo quarto e domingo. E quando dá uma paralisação na Copa do Mundo, como aconteceu, né, tinha treinador reclamando que estava faltando um ritmo de jogo, que não tinha como. Então, quer dizer, você vê o cara caindo em contradição. Primeiro, ele alega que não tem tempo para treinar um time. Depois, ele alega que está faltando ritmo de jogo. Então, aqueles 30 dias antes da Copa ali, eu vi treinador colocando isso como desculpa aí de maus resultados aí na volta após a Copa do Mundo. Então, eu não acredito, Vasco e Botafogo passam tranquilamente nesse meio de semana. Bom, vou dar um salto aqui do estadual para o brasileiro e gostaria de perguntar à mesa, cada um pode opinar da maneira que entende, da maneira que pensa.
Os times cariocas, por enquanto, o Flamengo anunciando a contratação do Armeiro, a contratação do Almir, o Almir que teve uma passagem pelo Botafogo, uma passagem pelo Bangu, o Flamengo contratou aquele velho Almir, tá lá. E, por enquanto, nenhuma manifestação do Vasco, a não ser aquele irmão lá do Biancucci, que não quer comparar com o Messi. O repórter perguntou que é primo do Messi, ele pediu para esquecer essa história de ser primo do Messi. E o Fluminense já chegando, o Pierre. Vocês acham que os times cariocas estão reforçando? O Botafogo também vai, claro, não noticiou, mas já está procurando reforços para a Série B. Vocês acham que os cariocas vão sair bem no Brasileiro esse ano? Olha, com relação ao que você falou nas contratações do Flamengo, é lógico que o Armeiro, como joga na lateral, pode até se ajeitar um pouquinho ali. Mas o Almir é mais um come-dorme que vai para a Gávea. E eu acho que esse Armeiro também vai para a Gávea, vai ficar no chinelinho. Para mim, esse rapaz não joga rigorosamente nada. Não acredito que esse moço venha para o Flamengo e vai fazer história no Flamengo. Posso estar enganado, porque a gente engana, né? É apenas uma opinião. Eu acho que o Armeiro não joga rigorosamente nada. E o Almir já está ultrapassado, mais que ultrapassado. Vai para o Flamengo lá para poder pegar ali uma graninha ali durante o período de contrato que ele vai assinar com o Mengão. Ô Cláudio, o futebol carioca está apto a disputar na parte de cima da tabela do brasileiro? Ou você acha que não tá fraco, vai brigar do meio para baixo? Ou você acredita que não tem nenhum bicho papão no Brasil, apesar dos clubes que disputam a Libertadores da América estão com maior investimento do que os que não estão disputando a Libertadores da América? O Flamengo, nas contratações já citadas por você, eu acho que o Armeiro, o Cobel deve ter visto o outro Armeiro, acho que ele não acompanhou o Armeiro do Palmeiras, não. Ele deve estar falando do Armeiro, que é banco, lá onde ele estava, na Nápoles, se não me engano. Ele deve estar falando desse Armeiro, porque o Armeiro que jogou no Palmeiras foi destaque na lateral esquerda do Palmeiras, jogou com o Luxemburgo, foi uma indicação do Luxemburgo. Luxemburgo não é burro. Trazer um cara que ele não acredita nele e que ele sabe que o cara não possa render. Então, este é o Armeiro que o Flamengo está contratando, o que passou pelo Palmeiras. Se vai reeditar o mesmo futebol que atuou no time paulista, não se sabe. Mas este é o Armeiro que a diretoria, a comissão técnica e torcedores do Flamengo, incluindo eu, espero, o do Palmeiras. Agora, esse caboclo aí que de onde que ele vem mesmo? Ele tá vindo? Daqui a pouco. Não sabe nem o nome. Ele tá vindo de onde? Experiência. Olha só, mas tá vindo de Bangu. Peraí, como é que você pode, um time que quer brigar por um título? Ou não estou desfazendo do Bangu, não. Mas vamos lá. Um time que quer brigar por ficar pelo menos entre os 4, que visam uma vaga na Libertadores 2016, tem que pensar alto. É Flamengo, nós estamos falando de Flamengo. O Flamengo não pode pensar em contratar um jogador veterano de Bangu, não. Nós temos que pensar em contratar jogador que possa ostentar a camisa 10, que um dia foi do Galinho de Quintino. Então não tem que pensar pequeno e contratar um veterano vindo aí de um time de pouca expressão, que é o Bangu. Então tem que se respeitar o Bangu, mas vamos por partes. Não pode ser mais um apenas, como disse o Roberto, para comer, beber e dormir e ocupar um espaço no banco de reserva. Não vejo detalhe disso. Só um pequeno detalhe, Cláudio, só cortando, desculpe te cortar. O Almir foi um jogador criado no Botafogo. É um jogador que tem mais de 30 anos, deve estar aproximadamente 34 anos. Foi criado no Botafogo, teve uma razoável passagem pelo Botafogo, rodou o Brasil inteiro e só jogando em time pequeno. Não passou de time pequeno. E agora é reforço para o Flamengo do Campeonato Brasileiro. Então a situação é essa, correto? E o Armeiro é esse mesmo que eu estou falando. O Armeiro é aquele mesmo que não está jogando essa bola toda que o Vanderlei Luxemburgo está achando que está jogando. Eu não estou torcendo contra ele jogar. Tomara que ele venha e que ele possa fazer um grande campeonato pelo Flamengo. Mas eu não acredito no Armeiro e conheço muito bem o Pablo Armeiro. Bom, deixa eu continuar então o meu raciocínio para encerrar e passar a bola daqui a pouquinho para o Pitch, para que ele possa passar para mais um integrante da mesa, da nossa bancada. Situação do Vasco. Falei do Flamengo. Situação do Vasco. O Vasco tem que ter reforço se quiser buscar aí. Contratou aí o Dagoberto, é um jogador que pode dar qualidade ao meio de campo do Vasco, mesmo com algumas contestações, mesmo com a sua idade avançada, tem futebol para distribuir bolas ali no meio de campo, pode ajudar o Vasco sim, mas tem que contratar algumas peças. O Fluminense é uma incógnita.
A gente sabe se vai pegar o Fluminense que passou pelo Madureira e se classificou, ou se nós vamos pegar, né, o Fluminense que quase perdeu a vaga para o Madureira. O Botafogo? O Botafogo está na segunda divisão. O Botafogo tem que reforçar. Esqueci. Desculpa, gente. Eu estava indo aqui falando. Peraí, eu estou falando de time de primeira linha aqui. Agora eu lembrei que o Botafogo está na segunda divisão. O Botafogo também, do Corbelli, se quiser almejar algo na segunda divisão, é tão complicado quanto a primeira. Vai ter que rebolar, velho. Vai ter que rebolar, vai ter que contratar e vai ter que rebolar. Não pense que vai para a segunda divisão e volta esse ano, não. E com o futebolzinho que está apresentando aí, só ganhou a Libertadores porque o Flamengo, só ganhou a Taça Guanabara porque o Flamengo entregou. O Flamengo foi incompetente para fazer um golzinho sequer, né, no seu adversário. Então entregou o título da Taça Guanabara para o Botafogo. E aí foi bom para nós que eles estão se achando mesmo, que estão por dentro e tanto que se acharam tanto que levou chumbo na asa aí diante da equipe do Fluminense. Então o Botafogo até para a segunda divisão. Se quiser voltar para a elite do futebol, onde ficam os grandes, vai ter que reforçar. Eu concordo. O Blá, Pierre, contratação do Fluminense, vindo do Atlético, estava treinando com o grupo, é reforço do Fluminense. É o suficiente para o Fluminense brigar lá em cima com as chamadas equipes de maior investimento. Eu vou citar aqui as equipes que disputam a Libertadores da América, investiu mais alto para um torneio que exigia das equipes contratar mais jogadores. É o suficiente, o Fluminense precisa de mais e, na sua opinião, qual dos cariocas chega na frente do brasileiro esse ano? Boa, Pete. O Pierre, para mim, é um bom jogador. Vai ajudar muito no Fluminense, mas ainda não é suficiente para a gente fazer uma boa campanha. Fluminense, como o Cláudio diz, a gente não sabe como que ele vem. Tem bons jogadores? Tem, mas vacila muito. Perde jogos que às vezes, quando o Fluminense faz um jogo excelente hoje, amanhã não joga nada. Então, quer dizer, o Fluminense precisa acertar o time. Acertando o time, principalmente a parte defensiva. Acertando o time, Fluminense, nós temos um bom time. Temos um bom time com a chegada do Pierre para ajudar na proteção à zaga. Pode sim chegar à frente no Brasileirão. Principalmente na frente aí dos cariocas, né? Ser o primeiro dos cariocas. Para disputar título, eu acho... talvez, porque nós temos aí o Corinthians com um super time, disparado, para mim é o favorito, mas dentro de campo as coisas são diferentes, né? E podemos surpreender. Mas tem o Internacional, acredito, o resto acho que está nivelado. Cruzeiro, Atlético, Cruzeiro não é o mesmo do ano passado, o Galo também não é aquele Galo, né, de botar medo na Independência. Então, o Campeonato Brasileiro vai ser muito nivelado. Eu acredito no Fluminense, que o Fluminense possa chegar. Claro que a gente precisa de mais uns 2 ou 3 reforços aí, para chegar aí e disputar o título. Ô Corbelli, Corinthians, hoje no futebol brasileiro, na sua opinião, é o grande favorito a fazer uma grande campanha no brasileiro, até mesmo conquistar o título esse ano? Eu acho que sim. Está entre os grandes times do futebol brasileiro. Só quero dizer para o nosso amigo Cláudio que o Esporte Clube Corinthians Paulista, ele passou pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Passou. Ele foi campeão paulista, ele foi campeão da Libertadores, ele foi campeão do mundo. E é hoje a grande estrutura do futebol brasileiro, chama-se Esporte Clube Corinthians Paulista. Ele desceu para estruturar. Desceu para estruturar. A Associação Atlética... O Clube Atlético Mineiro... Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras, desculpa. A Sociedade Esportiva Palmeiras foi 2 vezes rebaixado para a segunda divisão e tem 8 títulos no Campeonato Brasileiro, já foi campeão da Libertadores. Então, pelo time disputar a segunda divisão, ele não quer dizer que ele perde o seu encanto, perde a sua magia, perde a sua torcida e perde também a sua história. Então cada clube tem a sua história, né? Eu não gostaria de citar o Fluminense não, mas vou citar o Fluminense, nosso amigo Jorge, que chegou no caos de ir para a 3ª divisão, para a Série C do Campeonato Brasileiro. Tapetão. Foi para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Fluminense. Nem por isso o Fluminense deixou de ser grande. O Fluminense é imenso. O Fluminense tem torcida imensa. O Fluminense foi campeão brasileiro em 2011, disputou aí várias vezes a Libertadores nos últimos anos, depois daquela tragédia que aconteceu com o Fluminense, de má administração.
que os times têm. O Botafogo hoje está na segunda divisão por má administração. Então o Botafogo está se reerguendo. Eu tenho certeza absoluta que o Botafogo, no ano que vem, em 2016, vai retornar à primeira divisão. E não quer nem título da primeira divisão, que título da segunda divisão, não. Porque não, título de caneco da segunda divisão não é legal. Voltando para a primeira divisão é o que interessa. Mas o Corinthians, só para complementar a sua pergunta, acho que o Corinthians é sem dúvida um grande time, tem um grande treinador, tem uma grande história. E eu acho que o Corinthians vem para o Campeonato Brasileiro para ganhar o campeonato agora. Tem outras grandes equipes que também vão, depois dos campeonatos estaduais, vão se reforçar mais e vem com tudo para poder ganhar o campeonato Brasileiro. Dentre eles tem o Palmeiras, tem o Cruzeiro, tem o Atlético Mineiro, tem o Grêmio, tem o Internacional de Porto Alegre. Quer dizer, são 10 equipes que com certeza disputam o título. O Tricolor da Laranjeira também, com o próprio Flamengo. O Vasco também vai se reforçar mais. Então são 10 equipes, aproximadamente 10 equipes vêm para disputar o título do Campeonato Brasileiro. Inclusive o Corinthians, que realmente é uma grande força, uma grande potência hoje do futebol brasileiro. Eu concordo com o Corbelli. Eu acho que Atlético, Cruzeiro, Internacional, São Paulo, Corinthians e pela tradição os times cariocas, embora eu acho que está faltando os ajustes, algumas contratações, deve pegar lá de cima na tabela, acredito. Vasco, você esqueceu de citar o exemplo do Vasco. O Vasco caiu para a Série B e no ano seguinte foi campeão da Copa do Brasil. Ganhou do Curitiba, aliás, perdeu para o Curitiba com a diferença mínima e foi campeão da Copa do Brasil e foi na Libertadores da América. Depois degringolou e voltou para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, resumindo aqui, a gente acredita, apesar das dificuldades, na tradição dos times cariocas e na potência dos times que estão disputando na Libertadores da América, que são exatamente o Internacional, o São Paulo, o Corinthians, o Atlético, né, que disputam aí a Libertadores, times que acredito que classifique com dificuldade o Atlético pelo tropeço com o Atlas lá no Independência, mas pode reabilitar amanhã, descontando em cima do Atlas do México, está ali na UTI, né? E o Cruzeiro, que pode firmar hoje a sua classificação, selar a sua classificação para a fase seguinte, aos oitavos de final da Libertadores da América. Mais alguma coisa? Não, até então. Detalhe sobre isso aí? Estão de acordo? Acredito que os mineiros passam na Libertadores, nessa primeira fase? Eu acredito que o Cruzeiro passa e o Atlético também poderá passar, dependendo do resultado de amanhã. O Atlético precisa de uma vitória. O empate não fica ruim para o Atlético. O Atlético que jogam Colo-Colo e Santa Fé no Chile. Exatamente. No Chile. Se o Colo-Colo vencer, ele sobe de 9 para 12. Para o Santa Fé com 6. E o Atlético tem na última rodada o Colo-Colo no Independência ou no Mineirão, não está definido o local. Ou será no Independência e a última rodada o Atlas do México estará jogando em Bogotá contra o Santa Fé. O empate do Colo-Colo, mas o Santa Fé, com o empate do Atlético, favorece o Atlético. Porque depois ele decide com o Colo-Colo no Independência, podendo vencer o Colo-Colo e tirar o próprio Colo-Colo da competição. Porque o Colo-Colo está com 9, se ele empatar, vai a 10. Não tira. Se empatar, ele vai a 10, não tira. Correto? E o Santa Fé, se ele empatar, ele vai a 7 pontos. Ele também aí vai para saldo de gols, vai uma diferença, vai em outros itens. Mas na verdade. Mas de qualquer forma, o interessante para o Atlético não seria a vitória do Colo-Colo. Porque aí o Colo-Colo já define como primeiro colocado e vem para Belo Horizonte já classificado. Entendeu? Colo-Colo já é o primeiro colocado, independentemente do resultado contra o Atlético em Belo Horizonte. Então isso aparentemente você vai pegar um time mais sossegado, né? Eu não sei até que ponto isso é bom. O Atlético iria sim empate já amanhã, iria 7 pontos com a derrota, a provável possível derrota do Santa Fé. O Atlético iria 7 pontos. Santa Fé com 6. Ele vencendo, ele iria a 10 pontos.
automaticamente o Santa Fé vencendo só chegaria a 9. A 9, o Atlético classificaria. Grande lance para o Galo. Para o Cruzeiro hoje o empate classifica. E para o Galo é exatamente a vitória em cima do Atlas e a derrota do Santa Fé diante do Colo-Colo no Chile. Aí vai haver tranquilidade para o Clube Atlético Mineiro. Bom, é isso aí, né? Vamos versar sobre o comercial, vamos buscar o din-din das crianças, porque depois tem que defender o nosso. O Cláudio está pensando aqui, você concorda ou não? Eu concordo com tudo com o Corbélio. Sim, concordo. Não, concorda no parecer do Corbélio? Sim. Concordo plenamente, né? E por aí, mas a situação do Atlético não é fácil, não. Porque se ele não vencer o Atlas, ele pode se complicar. Porque o Santa Fé pega o Atlas em casa na última rodada, né? Teoricamente aí um jogo mais fácil, ainda mais lá na altitude. E praticamente o Atlas praticamente fora. Gente, vamos para o intervalo, já a gente retorna falando de bola para você aqui no Giro da Bola. Estamos apresentando no Giro da Bola. Estamos apresentando no Giro da Bola. Muito bem, estamos de volta com o Giro da Bola e esse bloco a gente vai destacar o esporte local, né? Nosso futebol amador, o esporte amador. E a gente está aí quase que na segunda fase do campeonato regional da garotada, mirim infantil promovido pela Liga Atlético Baense, onde nesse final de semana nós conheceremos os semifinalistas das duas categorias, mirim e infantil. O BA tem como representante o Industrial, o Bom Sucesso, o Aimorés, né? Que são os três representantes, e o Bom Sucesso, Industrial e Aimorés, né? Os três representantes, o Aimorés com duas categorias, o Industrial com duas categorias e o Bom Sucesso com duas categorias. Gostaria que vocês fizessem uma análise dessa rodada de volta, a rodada decisiva. Quem é que vai, quem é que fica para essa semifinal. Para que a bancada possa se inteirar, né, dessa rodada, jogos marcados começando aí pela categoria Mirim, jogo de ida, né, nós teremos dia 19/4, portanto no próximo final de semana. Não, agora jogo de volta. Aliás, jogos, isso. Vamos começar, né? Jogos de volta. Né? O de ida foi os resultados que nós passamos ontem. Jogo de volta da segunda fase, nós teremos dia 19. As equipes do Bom Sucesso e Nacional se enfrentando em Ubá, com os compromissos a 9 e 10h30. Esporte Clube Aimorés e Espartano, também em Ubá, com os jogos acontecendo às 8h30 e às 10 horas. Pela fase, pela infantil, nós teremos aí dia 11 jogos de volta, teremos Industrial. Esse jogo já aconteceu, vamos seguir para outra página com jogos de volta, né? Cadê? É muito papel, tá aqui. Dia 19, o Bom Sucesso vai pegar o Nacional em Ubá, jogos marcados para as 9 e 10h30. Teremos o Esporte Clube Aimorés enfrentando o Espartano, jogos marcados para as 8h30 e as 10 horas, tá certo? E dia 19/4 também teremos Itararé enfrentando o Industrial em Tocantins, com jogo marcado para as
9 e 10 horas da manhã. Então, este aí é o resumo dos jogos que vão acontecer neste final de semana pelas categorias Mirim e Infantil do Regional da Liga Atlética Albaense, edição 2015. E a história não muda, né? Vira e mexe são quase que os mesmos chegando na reta final, né, Corbel? Eu tenho quase certeza que o Itararé coloca aí 2 categorias na final. Pelo menos uma categoria o Itararé coloca na final. E o Aimorés também coloca uma categoria na final. Eu quase certeza que coloca. O Bom Sucesso também pode colocar uma categoria na final. Acredito que o Industrial ele perde as 2 categorias, porque joga as 2 categorias contra o Itararé. Ele foi derrotado aqui em Ubá no primeiro jogo, empatou o Mirim e perdeu o Infantil. Então eu acredito que o Infantil já está liquidado, o Itararé passa. E na categoria Mirim, o jogo é em Tocantins, acredito que o Itararé também possa passar na categoria Mirim. Então acredito que o Itararé coloque essas duas categorias na próxima fase do campeonato. O Aimorés joga em casa também, é forte. Ele perdeu numa categoria e goleou na outra, né? Perdeu uma categoria e ganhou na outra. Então a categoria que ele ganhou fora. Então essa categoria com certeza já vai passar para a fase seguinte do campeonato. E o Bom Sucesso também, jogando em casa, a categoria que venceu, com certeza vai, sem dúvida alguma, passar para outra fase. Então são 2 categorias, então às vezes perdeu uma e venceu a outra. Mas eu estou acreditando o seguinte, que na minha opinião, na final, pinta o Itararé e Aimorés com pelo menos uma categoria na final. Bom Sucesso? Na sua opinião, não entra não, Bravão? Tranquilo, Bom Sucesso na final do Infantil aí, eu acredito firmemente que o Bom Sucesso vai estar na final do Infantil e pode chegar também na final do Mirim. Né? Tem uma boa equipe, perdeu o primeiro jogo lá em Rio Branco, né, para o Nacional, mas pode reverter esse jogo agora no estádio, né, no estádio Silvio Braga, porque a gente pode ter uma boa equipe, a equipe do Bom Sucesso, e vai fazer valer o mando de campo, com o apoio da torcida. Todo mundo sabe que ali a torcida marca presença e é o 12º jogador do Bom Sucesso. Então, eu acredito que nessa reviravolta do Bom Sucesso para garantir a classificação para a próxima fase. No Infantil também, depois de um 4-2, é difícil para o Nacional reverter a situação jogando aqui em Ubá. Pois é, o sempre Industrial, Bom Sucesso, Aimorés, essas 3 equipes aqui de Ubá fizeram boas equipes na divisão de base. O Industrial, houve uma mudança no seu comando técnico, hoje é o Binha que está lá, né, fazendo esse trabalho, né, Corvelli? O Industrial mudou de diretoria no final do ano passado. O Pezinho é o presidente, novo presidente, tem pouco tempo de trabalho. O Binha foi contratado esse ano. É um trabalho que está iniciando, por isso eu coloquei o Industrial fora dessa próxima fase, porque enfrenta uma equipe pesada, uma equipe acostumada a disputar títulos, como o Industrial já foi, né, na época do Osório. E a perda do Osório, do Industrial, foi muito grave. A saída dele do Industrial, com certeza, enfraqueceu muito o Industrial. O Binha está iniciando um trabalho no Industrial, e é um trabalho de início, então por isso a dificuldade industrial é maior e está enfrentando uma equipe muito pesada, uma equipe acostumada a esse tipo de competição, que é a categoria Mirim Infantil, sempre foi vencedor. Então por isso que eu estou colocando o Industrial com mais dificuldade para chegar à próxima fase. Então eu acredito que bom sucesso. O Aimorés, essas 2 equipes de Ubá, eu acredito que essas 2 equipes são as equipes que vão chegar à próxima fase com mais facilidade. Aimorés, o Osório continuou fazendo, né, um grande trabalho lá no Esporte Clube do Aimorés e vem fazendo uma grande campanha. Continua fazendo um grande trabalho, Osório, né, Cláudio? Continua aí agora aí. Tem tapetão, tá, Luiz Carlos Pinto? Tem tapetão aí, porque eu vou falar para você, o Aimorés já iniciou aí, vai entrar com recurso, ele tem 72 horas para isso, ele vai entrar com recurso. Eu estive hoje com o Belarmino Campos e ele vai entrar com recurso contra o Espartano. Ele não quis adiantar se tem jogador demais no elenco, se foi usado ficha ouro a mais, mas tem uma polêmica envolvendo o Espartano e a Aimorés, uma vez que o Aimorés perdeu, como disse o Belarmino. Se eu tivesse ganho, eu não iria mexer. Mas como o Aimorés perdeu por 3-1 para a equipe do Espartano, na categoria Mirim, dizer que entra com recurso até amanhã, que é o tempo que ele tem para entrar com recurso, e com a garantia, segundo ele, de que ganha esses pontos da equipe do Espartano. Ó, a gente tem tempo, se
tiver com razão. Né? Ele falou que tem conhecimento do regulamento e vai provar que tem irregularidades da equipe espartana. Exatamente, a irregularidade. Né? Só lembrando que o Kleber vai fazendo um grande trabalho lá no Itararé. Mais uma vez, o Cordélio citou agora há pouco, como eu citei nos anos anteriores, tem dado sempre essas equipes trabalhadas pelo Osório, pelo Kleber, às vezes pelo Arnaldo, e esteve ou está ainda lá no Olaria, né? Ferrari também, no e o Bom José Sucesso. Carlos Ferrari no Bom Sucesso. Vem fazendo um trabalho extraordinário e conquistando vitórias e títulos da Bom Sucesso. Né? Agora, só para encerrar aqui, a gente está falando de divisão de base. E por falar em divisão de base, eu tenho aqui, Pete, né? Nós assumimos aí a parte do futebol local, nós temos aqui resultados e também sequência da Copa Municipal Society de homenagem ao João Brás. Nós tivemos no último final de semana o Unidos do Palmeiras vencendo por 3-0 a equipe do Catadinho. Tivemos o Unidos do Santana vencendo por 1-0 a equipe do Sky Blue. Próximo domingo, jogo da volta, dia 19/4, às 10 horas da manhã, Sky Blue vai enfrentar o Unidos do Santana no campo do Santo Antônio e o Catadinho vai enfrentar o Unidos do Palmeiras no campo da Parada Momento. E a organização da Copa, agradecendo a todos que participaram com muita disciplina e espera em breve estar organizando outra competição de alto nível e ainda agradece a todos os árbitros que contribuíram para o sucesso da Copa. René Corbelli, Ricardo Corbelli, Marciano Fernandes, José Carlos Balbino, Luiz Carlos Paciência, o Pica-Pau, Juninho de Guidoval e o Luiz de Guidoval. E também o Joia. 8 equipes participantes, hein? Brejão do Córrego Alegre, Unidos do Mangueira, lá da Mangueira, Unidos do Palmeira, do bairro Palmeiras, o Catadinho, da cidade de Ubá, o Sky Blue, da Parada Moreira, o Espartados, também da cidade de Ubá, e Unidos do Santana, do Córrego Santana. Parabéns aí ao Geraldo de Assis e ao Osório Lúcio Pereira, que são os organizadores desta competição. E também teremos sequência nesse final de semana da 26ª Copa Tocantins de Futebol. Nós teremos aí, são 2 chaves de 3, né, com folgas neste final de semana para a equipe do Beija-Flor e a Associação Atlética Pires da Luz. Então nós teremos União e o Beba, Futebol Clube, o Poeirinha enfrentando o Cruzado. Este é o resumo do nosso futebol, do nosso futebol amador da nossa cidade, que é um compromisso nosso destacado. Muito bem, os jogos da Copa Tocantins são realizados no estádio João Lopes, 14 voltas, e coincidentemente, diferente dos outros anos, dos anos anteriores, os jogos estão sendo realizados só aos domingos e não às sextas-feiras, em virtude da deficiência da iluminação lá do estádio do Itararé. Sim. Bom, tá bom. Vamos lá. Voltando agora aí ao nosso destaque. Sim. Vamos agora com os destaques finais do nosso programa, as considerações finais de cada um. Começa à minha esquerda, Jorge Bladal, as suas considerações finais. Bom, meu destaque no início do programa, né, eu coloquei em pauta a decisão da FERJ. Mais um episódio lamentável, quando, após o chororô do presidente do Botafogo, o presidente da FERJ, Rubens Lopes, Rubinho, volta atrás na sua decisão e marca o jogo para o Engenhão. Ontem, o presidente do Botafogo deu entrevista anunciando que o jogo seria no Maracanã e lamentando a decisão e a falta de consideração da FERJ com ele, que era um aliado. Isso parece que tocou o coração do Rubinho, porque hoje ele voltou atrás e marcou o jogo para o Engenhão. Mais um episódio lamentável no futebol carioca. Considerações finais de Cláudio Oliveira. Bom, meu destaque no início deste programa foi as belas atuações e as belas defesas de Paulo Vitor, não só no compromisso diante do Vasco, mas também em jogos anteriores dentro do Campeonato Carioca. Acredito até que o Flamengo chegou onde chegou, mais por mérito do seu goleiro, né, que vem fazendo grandes jogos e, consequentemente, grandes defesas em prol do rubro-negro. Com isso, Vanderlei Luxemburgo, puxou a fila pedindo aí uma amarelinha, pelo menos uma oportunidade para
para o goleiro Paulo Vitor. E a torcida rubro-negra, via internet, acabou comprando a ideia e estão aí fazendo aí um pedido ao técnico Dunga que dê pelo menos uma oportunidade para o goleiro Paulo Vitor da equipe do Flamengo. Na sua opinião, você, telespectador, você ligado aí no programa Giro da Bola pela Web TV Minas, você acredita que Paulo Vitor está de fato preparado para envergar a responsabilidade de vestir uma amarelinha? Bom, considerações finais de José Augusto Cordeiro. Bom, só para dar um pitaco no que o Jorge falou ali, o Botafogo, pelo menos fora de campo, já está ganhando de 1-0 do Fluminense. Mas o meu destaque fica realmente para o jogo do Cruzeiro, que vai acontecer hoje, e eu estou acreditando piamente numa vitória do Cruzeiro. Sei que vai ser difícil, a gente entende que vai ser difícil jogar lá na Argentina, mas eu estou acreditando na vitória estrelada. Eu acredito que o Cruzeiro vem da Argentina com a classificação para a próxima fase da Copa Libertadores e vai tranquilamente para a decisão da disputa da vaga para a final contra o Atlético Mineiro no domingo. E o jogo depois da terça-feira já é jogo de festa. Muito bem. O meu destaque final é boa sorte para os mineiros. O Cruzeiro, agora há pouco, diante da representação do Huracan da Argentina. E amanhã, o Galão da Massa, lá no México, Guadalajara, um estádio histórico diante do Atlas. Uma vitória atleticana praticamente garante o Galo nas oitavas de final. Coloco ponto final no Giro da Bola, prometendo voltar amanhã, se Deus quiser. Até lá. A Web TV Minas acabou de apresentar No Giro da Bola.